Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live de lançamento no canal da Nelogica, um lançamento de Copy Invest. Meu nome é Vitória, você é a host no dia de hoje, a gente tá aqui com um convidado muito especial, mas antes de eu chamar ele aqui, quero dizer que na descrição do vídeo tem o link aí para vocês já caírem no Copy Invest do lançamento de hoje e também falar para vocês deixarem aí nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que durante a live o nosso pessoal de suporte vai responder vocês, e também aquele like super especial que nos ajuda muito a divulgar o vídeo no YouTube. Vou chamar aqui nosso convidado especial, Newton Linchen, está aqui presente na sede da Nelogica hoje para a gente trocar esse bate-papo, fazer esse super lançamento aí de Copy Invest. Tudo bem, Linchen? Tudo bom, Vitória, como vai? Tudo bem, prazer te receber aqui na sede da Nelogica, vai ser super interessante esse bate-papo. Começando aqui, né, o nosso bate-papo do jeito que a gente gosta mesmo, que é contando a história do nosso convidado aqui. Então, pra começar aí, pro pessoal que não te conhece, quem é Newton Linchen, com o que ele trabalha hoje, quem é Newton? Bom, como todo mundo, eu comecei estudando análise técnica, lá em 2005. Então, eu tenho 19 anos de experiência negociando na nossa bolsa. Comecei estudando análise técnica e operando manualmente, como todo mundo, né? Eu era um grande usuário do Profit, inclusive. Passava as noites estudando, olhando o gráfico. E aí veio 2008. 2008 foi um ano muito pesado para a Bolsa. Nossa Bolsa caiu 60% no final do ano por conta de uma crise que não era nossa. Aí começou a minha trajetória de análise quantitativa. Então eu saí da análise técnica. Aliás, eu comecei com a análise técnica de 2005 até 2008. 2008, no final do ano, teve uma ruptura que aconteceu na minha cabeça, alguma coisa assim. Eu queria parar de ficar interpretando o preço, olhando para a notícia, me preocupando se o Dow Jones estava caindo ou subindo. Eu queria algo mais exato. E aí começou a minha trajetória de análise quantitativa. Ali 2008 eu acho que foi um ponto, né, de um divisor de águas para muitos traders, né? E como tu disseste, ali começou na análise técnica, acho que muitos traders começam aí na análise técnica, mas o que te levou aí à análise quantitativa, né? Qual foi o diferencial da análise quantitativa? Por que o Newton entrou nessa área de análise quantitativa? Porque, observa, a análise técnica ela é muito rica. E justamente por ser muito rica, ela te dá margem para muita interpretação. Então tem um componente subjetivo que entra na análise. Vou dar um exemplo. Se você pega uma sala e coloca 50 traders e dá o profit para todo mundo e diz para analisar o índice futuro, muitos vão achar que aquele momento é um momento de compra e muitos vão achar que é um momento de venda, muitos vão achar que é um momento de ficar de fora. Porque a análise técnica, como tem muitos indicadores, tem muita riqueza de conteúdo, é muito fácil a pessoa impor na análise o seu viés pessoal. O Kahneman trata muito disso, né? O viés de confirmação, os viés cognitivos de economia comportamental. Então, por exemplo, se eu quiser comprar Petrobras, eu vou olhar o gráfico e vou encontrar motivo para comprar Petrobras. Agora, se eu tiver com receio, eu tenho uma carteira de ações, eu estou com medo, eu quero, de repente, vender Petrobras, eu vou olhar para o gráfico e vou achar algum motivo para vender. Eu queria eliminar esse aspecto subjetivo. Eu queria ficar com a parte pura de análise. E a parte pura de análise eu descobri era quantitativa, ou seja, numérica. Era calcular algo e se o número fosse X, era para comprar, se o número fosse Y, era para vender. Então, em 2009, começou uma trajetória muito difícil de começar a criar uma metodologia de análise que fosse totalmente automatizada. Eu acho muito interessante esse ponto, porque, na verdade, muitos traders têm, né, esse lado subjetivo e a busca deles por consistência seria tirar esse lado subjetivo, né, e conseguir ficar só ali com os números, digamos assim, ao seu favor. Também acho que o Copy Invest, aí falando pro pessoal, esse Copy Invest, ele na verdade é um Copy Invest bem diferenciado. Então por isso que a gente tá trazendo aí a história do Newton, que é de análise quantitativa, de números, de coisas assim que, digamos, eu estou aqui numa posição de leiga, então vai ser bom para vocês também aí do outro lado saberem como é que funciona esse lado de algoritmos e tudo mais. E tu comentaste comigo que em 2019 o Newton entrou em uma outra fase também. Que fase seria essa? Então, recapitulando, em 2009 eu comecei a desenvolver a análise estatística e probabilística utilizando Excel. E tentando programar ali em VBA, que é a linguagem de programação dentro do Excel. Chegou um momento que nossa forma de analisar estava muito robusta. Estava funcionando bem, estava gerando muitos trades positivos. E surgiu a oportunidade, a necessidade de automatizar essas negociações. Já que a análise era automática, por que não fazer também a execução ser automática? E tem uma coisa interessante, porque é muito comum, mesmo que a pessoa tenha uma estratégia super sólida, seja uma estratégia de análise técnica ou qualquer outro tipo de análise,
é muito comum em algum dia, operando manualmente, o emocional pegar. E quando o emocional pega, muitas vezes a pessoa começa a operar contra a análise. Isso aconteceu comigo em 2015. Nós tínhamos uma estrutura de análise muito, muito sofisticada, até para a época. Só que tinha momentos em que a análise dizia uma coisa e aquela intuição do trader, aquele vou dar uma olhadinha no gráfico, vou ver o que está acontecendo, dizia outra. E eu prestei atenção nisso e vi que prejudicava o operacional. Então eu queria automatizar as execuções. A análise era automatizada, as execuções também tinham que ser automatizadas. Aí o processo ficava todo 100% objetivo. Então, em 2015, eu comecei a desenvolver robôs de negociação. De 2015 a 2019, eu estou pegando esse teu gancho com 2019 porque ali foi um divisor de águas maior ainda. Mas antes disso, então pelo período de 4 anos, de 2015 a 2019, eu desenvolvi robôs de negociação. E aí me deparei com um outro problema. O problema da análise técnica, do trader manual, é a subjetividade. Sim. Aí a pessoa vai lá e começa a desenvolver robôs. Aí tem um outro problema. Em cada etapa tem problemas diferentes, entendeu? Então, que problemas tem com desenvolvedores de robôs? Hoje tem muitos desenvolvedores de robô no Brasil, eu já fui um deles, e passei pelos problemas que eles passam hoje. O robô tem uma regra fixa. Então, um robô é um código de computador, que você escreve uma regra, sei lá, quando o preço bater na banda de Bollinger tal, superior, vende, ou se bater na banda de Bollinger inferior, compra, alguma regra. E você escreve essa regra num código. Quando escreve essa regra num código, ela fica fixa, e toda vez que aquele padrão acontecer, ela executa a operação. O problema, Vitória, é que por melhor que seja a regra, por mais vencedora, por mais eficaz que seja, por mais complexa, por mais sutil, por ser fixa, em algum momento o mercado muda, não nos avisa que mudou, segue mudando e a regra fica defasada. Então, quando eu me dei conta desse segundo problema, que é, ok, a gente está operando de forma totalmente objetiva, a análise é objetiva e automatizada, a execução é automatizada, aí veio essa segunda camada de dificuldade que é, ok, mas a regra é fixa. Então, a gente precisava de algo que fosse melhor ainda. E aí marcou 2019 a minha entrada no mestrado em Ciência da Computação, na URGS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para aprender a utilizar os algoritmos de inteligência artificial. E aí então dei um salto de qualidade, um salto de capacidade de produzir análise, porque os algoritmos são muito superiores aos robôs. Não tem a menor comparação. Deu um salto exponencial, então, digamos assim, em termos de resultados. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa... a gente pode ser franco aqui nessa live. Posso falar real para os traders? Pode falar. De verdade mesmo? De verdade. Então, você perguntou a respeito de salto de qualidade operacional. Né? Esse produto que está começando agora na Nelogica é um produto que já está validado. Ele foi lançado em 2021. Bem quando eu estava no meio do mestrado, junto com um colega, nós desenvolvemos esse algoritmo para o índice futuro. Então ele tem um histórico operacional para cá de 3 anos agora. Né? De 2021, abril, agora 2024, então 3 anos. Quando ele foi lançado em 2021, eu já tinha 14 anos, presta atenção, 14 anos de experiência negociando o índice. Eu comecei a negociar o índice em 2007, quando ele foi lançado pela BMF. A corretagem era R$10, a gente achava barato. Hoje as pessoas já acham caro a corretagem de R$1. Então eu comecei, quando lançou o índice na BMF, eu comecei a negociar em 2007. Portanto, em 2021 eu já tinha 14 anos de experiência. E aí tu me pergunta, deu um salto operacional, um salto de qualidade, de resultados? A resposta é, em 3 anos, o algoritmo fez uma pontuação que eu não consegui fazer em 14 anos operando. A gente está beirando agora 50 mil pontos, a gente está com 48.500 agora, porque a gente está conversando agora e o algoritmo está negociando. Então, ele está beirando 50 mil pontos de retorno. Gente, 50 mil pontos de retorno é quase metade da pontuação do Ibovespa todo, que é 100 e poucos mil pontos. Coisa. Eu nunca fiz nem perto disso quando eu operava manualmente. Por quê? Porque entra o psicológico, a pessoa vai ganhando dinheiro na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? E chega na sexta, alguma coisa... Parece o Caetano, alguma coisa acontece no meu coração e devolve tudo. Era muito comum passar por um período de ganhos e de alguma forma aquilo criar uma pressão psicológica e lá num dia devolver o ganho da semana inteira. Então eu nunca consegui acumular capital. Em parte, vou agora falando francamente, em parte é vergonhoso falar isso, mas também dá orgulho de ver o resultado do algoritmo. Por quê? É vergonhoso dizer que em 14 anos eu não fiz o resultado que o algoritmo fez em 3 anos,
mas dá orgulho de saber que a gente desenvolveu uma coisa que em 3 anos deu um resultado que eu não tive em 14 anos. Não, Entendeu? capaz, não é vergonhoso, não. Na verdade, isso é surpreendente, né, pro pessoal ali entender a potencialidade dos algoritmos. E antes ali da live, né, a gente tava batendo um bate-papo e o Newton comentou comigo que muitas pessoas, né, não sabem ali a diferença entre o operador em si, né, o humano, o robô e o algoritmo. Então, eu queria te perguntar aí pra te trazer, pra elucidar a gente, inclusive eu, que tô começando a dar os primeiros passos aí pra entender os algoritmos, que é um mundo totalmente diferente do que a gente costuma ver. Antes de te responder isso é importante, mas antes de te responder isso, deixa eu só colocar em perspectiva. Claro. 50 mil pontos com 5 mini contratos. Hoje em dia qualquer pessoa consegue negociar 5 mini contratos, que a margem é tão baratinha, a margem operacional, e é por isso que muita gente migra das ações para índice futuro, para dólar futuro, enfim, porque os contratos futuros, como eles negociam com margem operacional, eles têm uma alavancagem embutida. Então é muito, eu acho assim, qualquer pessoa conseguiria juntar um capital para negociar 5 mini contratos. 50 mil pontos negociando com 5 mini contratos, a gente está falando de um resultado de 50 mil reais. Dá para comprar um carro com esse resultado, negociando 5 contratos. Então, olha a proporção do retorno do algoritmo em 3 anos. Então, e no cenário, depois a gente pode até mostrar o gráfico, se for o caso, num cenário que o Bovespa foi negativo e passou por um período lateral, esses 3 anos praticamente ficou lateral, com períodos fortes de queda, 35%, 30%. Então, o algoritmo extraiu uma pontuação muito grande, assim, quase 50 mil pontos, no momento adverso da Bolsa, no momento ruim da Bolsa. Se a gente tivesse uma situação assim, Vitória, em que a Bolsa, o Ibovespa, a Bolsa estava em alta, o Ibovespa subindo maravilhosamente bem, né, fazendo topo histórico em cima de topo histórico, etc. E o algoritmo deu o resultado. Podia ficar aquela dúvida, o algoritmo é bom ou a gente pegou carona no mercado de alta? A gente pegou carona no mercado de alta, isso é uma dúvida comum quando se desenvolve estratégias. Nesse nosso case, a gente foi muito afortunado porque não teve mercado de alta para a gente pegar carona. Na verdade, o mercado estava lateral e caindo a maior parte do tempo. Então, o mercado adverso, a gente conseguiu extrair uma pontuação significativa no mercado adverso. Isso mostra a robustez e aí sim, o que tu comentou, o salto de qualidade entre a análise técnica, robô e aí algoritmo. Porque eu não conheço nenhuma outra tecnologia que consegue extrair valor do mercado difícil como a gente passou. Bom, um pouco da diferença então entre o operador humano, né? O trader humano, o trader que opera com robôs e algoritmos. Eu acho que de todos o que está na posição mais desvantajosa é o trader humano, porque tudo conspira contra ele. Uma das características difíceis de quem opera manualmente é a questão do trade por impulso. É muito comum. Hoje em dia tem muita gente falando sobre psicologia de trading. Eu conheço toda a obra do Mark Douglas, que é o papa da psicologia de trading. Eu tenho um curso dele de 4 horas de aula, seminários dele, etc. E ele fez um trabalho maravilhoso mapeando os problemas de psicologia de trading. Mas em última análise, a psicologia de trading não funciona. Deixa eu repetir aqui olhando para a câmera. Psicologia de trading não funciona. E eu vou te explicar por quê. Tem um nível do nosso cérebro, que é o nível mais básico, que chama cérebro reptiliano, amígdala, que ele é muito primitivo. Ele é responsável pela nossa resposta de fight or fly. É aquela coisa tipo, né, você briga ou foge. Então, por exemplo, tá andando na selva, parece um leão. Ou tu estrangula o leão com as tuas próprias mãos, surge uma força sobre-humana, ou tu sobe numa árvore bem alto. De alguma forma, tu tem uma resposta instintiva, que é a mesma resposta que a gente tem, por exemplo, quando encosta a mão em alguma coisa quente, e quando percebe, a mão já está aqui, ó, a gente já puxou a mão de tão rápido que foi a resposta. Por quê? Porque é a nossa parte do cérebro que está codificada pela nossa sobrevivência. É a parte instintiva. Né? Então, quando você encosta a mão no fogão quente, alguma coisa quente, quando você percebe, já puxou a mão aqui. Depois vem o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e depois o nosso córtex, né, que é na parte cognitiva da razão, da lógica, do pensamento articulado, etc. Por que nosso cérebro tem uma coisa importante? Ele dá prioridade para os sinais vindos dessa parte mais primitiva do que os sinais vindos do córtex. Então, por exemplo, quando um trader... Eu sei porque eu já passei por isso. Quando um trader está lá fazendo bobagem, está operando por impulso. Sim. Ele sabe que está operando por impulso. Eu passei por essa experiência de estar fazendo besteira, operando por impulso,
clicando no mouse para enviar ordem, e eu sabia que eu me via, eu estou fazendo bobagem, eu não devia estar operando agora. Mas continuava. Não é que continuava, não conseguia parar. Por quê? Porque aquela parte do nosso cérebro que gera um impulso de fazer uma negociação sem estratégia, uma negociação por impulso, ele tem precedência sobre os centros motores, né, o nosso braço, tem precedência do que o córtex. O cérebro dá mais importância para o sinal vindo da amígdala do que o sinal vindo do córtex. Por exemplo, se fosse o contrário, se o córtex, né, pré-frontal tivesse precedência sobre os centros motores, coloquei a mão no fogão, estou sentindo dor na mão. Pô, tá doendo mesmo, tá doendo muito. Poxa, de repente era bom olhar para a mão. Olhei para a mão. Ah, tá doendo porque eu tô com a mão no fogão, olha só, o fogo tá aceso. É por isso que tá doendo. Mas melhor eu tirar a mão daqui. Vou tirar a mão daqui. Eu tô exagerando, mas seria isso, esse processo de raciocínio lento que seria responsável pela nossa segurança. Uhum. Já o sistema, a parte, né, da amígdala, o sistema bem primitivo, sentiu ameaça ou sentiu dor, imediatamente responde. Não tem um processo cognitivo de pensar a respeito daquilo. É instintivo. Instintivo significa que é imediato. Uhum. Né? Instintivamente puxou a mão. Ok. Agora, por que a gente opera por impulso? E por que psicologia de trade não funciona? Porque ao operar por impulso, a gente está operando com base nos sinais enviados pela amígdala, por esse centro bem primitivo do cérebro. Ok. O que estimula esse centro? Esse centro está paradinho lá. Está lá, paradinho. Não está gerando impulsos o tempo inteiro. Né? Uhum. Em algum momento ele é estimulado e começa a gerar impulsos. Para a gente agir por impulso. O que estimula, o que desperta a amígdala? Uma das coisas que desperta é o sinal de movimento. Se eu começar a mexer minha mão aqui, não tem como as pessoas não olharem para minha mão mexendo, não tem como tu não perceber e perceber minha mão mexendo. Porque imagina a gente assim, primitivo lá na savana, né? Eu vi os suricatos, aqueles bichinhos que quando vem uma ameaça todo mundo levanta e fica, opa, aqueles bichinhos, né? Suricatos. A gente primitivo na savana, tava ali de boa, etc. Quando vê uma grama mexe lá, diferente das outras. A gente imediatamente presta atenção naquilo, porque pode ser o vento mexendo na grama, mas pode ser um leopardo que está vindo. Uhum. Então, movimento é algo que desperta esse centro primitivo do cérebro. Agora a Vitória me responde, o que é uma plataforma operacional? Se não é... Vários sinais ao mesmo tempo. O tempo inteiro. Luzes piscando o tempo. Toda vez que sai uma negociação na bolsa, pisca a luzinha. Pisca, pisca, pisca. Então, esse estímulo todo visual, para as pessoas que são mais sensíveis nesse aspecto de operar por impulso, esse estímulo visual constante de qualquer plataforma fica ali o tempo todo apertando no botãozinho da amígdala. Amígdala, opa, olha só, porque o sinal eu estou em perigo, estou em perigo, estou em perigo. O que a pessoa faz quando está em perigo? Age por impulso. Então, e por que eu digo que psicologia de trading não funciona? Porque não é um aspecto cognitivo nem emocional. Operar por impulso não é emocional. Tem um aspecto emocional depois que tu fez bobagem. Mas quando você está trabalhando, né, e está fazendo as operações por impulso, não é emocional, é instintivo. E não tem como a gente lutar contra o cérebro instintivo. Por isso que automatizar negociações, utilizar o copy da Nelógica, deixar a plataforma operar sozinha, não meter a mão, não olhar, deixa a estratégia trabalhar, é a melhor política. Então, dos três, o trader, o robô, o algoritmo, o trader é o que está em pior situação. Está tudo contra ele. Nós vamos falar de robôs. Robô é uma segunda etapa no desenvolvimento, que permite, então, automatizar uma estratégia. Só que, como eu já comentei contigo, essa estratégia ela é fixa, ela é uma regra fixa, o robô não aprende. Então, se eu disser, robô, quando a média cruzar para cima da outra, compra. Ele vai lá, vai comprar toda vez que aquilo acontecer. Mas ele não sabe o que está fazendo. E não consegue mudar a regra. Essa é a grande diferença. Um robô ele não muda a regra. A regra está programada e a gente chama de hard-coded, né? Está ali, fixa no código. Então, robôs têm essas dificuldades de não conseguir se adaptar a mudanças no mercado. E o mercado muda o tempo todo. Seja mudar de tendência de alta para baixa, para lateral, seja mudar padrões de volatilidade. E a inteligência artificial, então, ela consegue fazer essa flexibilidade que o robô não tem. É por isso que chama inteligência artificial. Se puder trazer assim, uma palhinha, assim, uma explicação mais... É importante, porque a gente fala hoje em dia, a gente fala inteligência artificial, a gente fala machine learning, né, que é uma área específica, e as pessoas... Isso é muito importante. É muito importante esse trabalho educacional da Nelógica, porque trazer esse conteúdo para o público
traz informações que não estão disponíveis, assim, soltas por aí. É muito difícil a gente trazer isso para o contexto de trading, por exemplo. Tá? Como é que um algoritmo consegue analisar o índice, operar... Saber que não tá tão volátil, e aí tá? mudou, enfim, como é que ele aprende, a ideia de aprendizado de máquina, né, machine learning, como é que ele aprende, o que é isso? Bom, vamos falar disso agora. Vou tentar traduzir coisas assim bastante complexas numa linguagem mais nível para todo mundo, tá? Então, me perdoa se eu não fizer analogias assim muito claras. Vamos lá. Em sua essência, os algoritmos todos são open source. Né? A maior parte deles são open source, ou seja, você vai lá no site da linguagem Python, tem lá a biblioteca Scikit-learn, que é a biblioteca... Bibliotecas são conjuntos de código, né? De uma linguagem de programação. Então, a biblioteca Scikit-learn é a biblioteca da linguagem Python, onde estão programados os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial. Ok. Tá na internet, você pode entrar lá, Scikit-learn no Google, vai ter o algoritmo, vai ter a fórmula do algoritmo, vai ter a descrição do que ele faz, vai ter o código para você utilizar. Então, os algoritmos em si são open source. Que é uma coisa da ciência da computação, as coisas são open source, assim, nesse aspecto. Open source seria todo Código mundo aberto. pode acessar. Tá. Se você entrar agora no Google procurar Scikit-learn, você vai entrar na página, eu quero procurar uma rede neural. Clica ali, aparece a fórmula da rede neural, aparece o que ela faz, que tipo de problema ela resolve, como que ela resolve esse problema, qual é o paradigma dela, de abordagem dela computacional. E tem o código, para você pegar aquele código e colocar no seu programa e utilizar aquele algoritmo. Ok. Mas nesse sentido, o algoritmo é que nem fórmula matemática. Todo mundo sabe as fórmulas matemáticas. Agora pega essa fórmula matemática e cria um software como Profit. Pega essa fórmula matemática e cria uma ponte na engenharia. Né? Aí é outra conversa. Então pegar um algoritmo que é open source e transformar num modelo treinado, que é, para falar em termos de ciência da computação, quando você pega um algoritmo e faz ele aprender alguma coisa, você criou um modelo de machine learning, e fazer esse modelo treinado, né, saber interpretar a negociação do índice futuro, por exemplo, aí é uma outra conversa. Então é a parte do nosso trabalho. Esse é um produto que levou muito tempo para ser desenvolvido. Bom, como é que um algoritmo aprende? Como é que um algoritmo sabe que o ativo está negociando, entende que é o momento de comprar e vender? E mais importante, como é que ele muda a regra? Porque ele aprende estratégias. Como que é que ele muda essas estratégias? É o diferencial do robô, né? Exatamente. Então, assim, vamos pegar no processo de como é que se desenvolve um algoritmo, como é que se cria um algoritmo para trading, né? Pega o algoritmo lá da linguagem Python e transforma para trading. Bom, os algoritmos são, como eu disse, um conjunto de fórmulas, tem diversos algoritmos, cada algoritmo tem uma abordagem para resolver um problema diferente da outra. Essa abordagem significa que tem fórmulas diferentes e tem procedimentos, tem passo a passo diferentes. Ok. Então, quando um algoritmo recebe um conjunto de dados, é importante a gente se dar conta que toda negociação na bolsa ela é registrada. Né? Quem comprou num dado momento, quem vendeu, qual foi o preço, qual foi o volume que foi negociado, tudo é registrado. Isso fica num arquivo de dados. Esse arquivo de dados, por exemplo, é o que aparece no gráfico do Profit. O gráfico nada mais é do que a representação visual desse conjunto de informações de negociações que foram feitas. Bom, então esse conjunto de informações é um dataset, é um banco de dados, é um arquivo com informações, com dados. Quando a gente está desenvolvendo um algoritmo, então a gente importa esse banco de dados do histórico de negociações do ativo, ou seja, como se fosse importar o gráfico do ativo e volume, etc., tudo para dentro da memória do computador para o algoritmo analisar. Ele pega as fórmulas dele e faz uma varredura para esse dataset. Ao fazer essa varredura, ele identifica padrões. Ele salva esses padrões no arquivo de memória. Isso que significa aprendizado de máquina. Na verdade, como é que o computador aprende? Ele salva no arquivo de memória mesmo. No computador tem um arquivinho lá, .pkl, que ele grava esses padrões que ele aprendeu. Muito bem. Isso significa que a gente treinou um algoritmo. A gente pegou um algoritmo, que era a fórmula lá, o procedimento computacional, importou, passou o banco de dados para ele, ele aprendeu padrões, salvou no arquivo de memória, a gente treinou um algoritmo. Treinou, então, um modelo de machine learning. Sei lá, uma rede neural, por exemplo. É como se ele tivesse analisado o histórico todo do ativo e aprendido setups. Ninguém ensinou para ele que esse momento é um momento bom de comprar, que aquele momento é um momento bom de vender. Ele olhou, digamos assim, para o gráfico,
todo o histórico de negociações e identificou, olha, quando tal coisa acontece, Sempre. é o momento que depois o mercado sobe. Quando tal coisa acontece, depois o mercado desce. Nesse aspecto é muito parecido com a análise técnica. Por quê? Porque tem uma regra ali que foi aprendida. Só que ninguém ensinou isso para ele. Ele aprendeu sozinho. Essa aqui é meio que o aspecto... Ele não pegou número por número no Excel, que nem os traders, né? O humano, Não, digamos. ninguém deu aula para ele de análise, entendeu? Ele apreendeu, ele absorveu, a fórmula dele, aprendeu do conjunto de dados, regras, padrões, e salva isso no arquivo de memória. Ok. Daí você coloca ele para trabalhar, para negociar. O preço do ativo está lá oscilando, vai desenhando um padrão, né? Vai desenhando assim, um conjunto de movimentos de preço, e durante o pregão, o algoritmo tem acesso a esse arquivo de memória, onde ele aprendeu esses padrões, está tudo guardadinho, é como se ele tivesse uma biblioteca de setups que ele aprendeu. A gente vai negociar um índice, tá bom, eu tenho esses setups todos que eu aprendi aqui do índice, e quando acontecer no gráfico, aí eu gero a negociação. É bem isso mesmo que acontece. Quando o movimento do preço é semelhante a um padrão que ele aprendeu, ele dispara uma ordem de compra, de venda ou um sinal para ficar de fora. Ele dá esses 3 sinais, né? Na verdade, ele é mais simples, gera o sinal 1, que é para comprar, -1 para vender, ou 0 para não fazer nada. Então, ele lança o sinal, uma recomendação. Ele lança uma recomendação de negociação. Claro, aí tem o aspecto nosso de data science de pegar esses sinais que ele aprendeu e transformar em estratégia. Então, a gente faz um mapeamento dos sinais e transforma esses sinais em estratégia atribuindo preço-alvo, né, alvo de lucro, atribuindo stop, faz um trabalho assim, bem extenso de ver qual que é o melhor tamanho de stop para cada padrão que ele aprendeu. Então, tem um aspecto de data science. O algoritmo não faz tudo sozinho. Ele faz identificação de padrões. Esses padrões virarem sinais de trading, aí tem esse aspecto de data science, que é a modelagem mesmo, é pegar os sinais todos do algoritmo e montar um produto. Ok. Então o algoritmo está funcionando, está trabalhando. E está dando retorno dentro do seu aspecto operacional. E aí o mercado muda. Como muda para quem desenvolve robôs. E como muda para quem opera manualmente. O mercado muda o tempo todo. O mercado muda e o algoritmo começa a errar as previsões. Começa a não dar certo. Por quê? Porque ele aprendeu um conjunto de regras e algumas daquelas regras já não fazem mais sentido. Não dá certo porque os dados que ele pegou já estão muito distantes? Não, porque o mercado mudou algum aspecto e os sinais do algoritmo já não estão acertando tanto como acertam na média. Então a performance dele começa a cair. Esse é o momento de recalibrar. E o que é essa recalibragem? De novo pegar então o conjunto de dados mais recente, passar para o algoritmo, de novo ele vai passar a fórmula, as suas fórmulas pelo conjunto de dados, vai aprender padrões, e aí vem o aprendizado de máquina. Quando ele aprende esses padrões novos, então, para o arquivo de memória dele, ele importa padrões novos que ele aprendeu, ele mantém padrões antigos que continuam funcionando, e ele deleta padrões que não estão mais funcionando. Ah, que legal. Então, ele aprende coisas novas e desaprende coisas velhas que pararam de funcionar. E ele faz isso tudo sozinho, Isso é o momento de retreino. Esse é o momento de retreino dele. E aí ele se adapta de novo ao mercado. E quando isso é feito, ele sai de novo ganhando bastante. Por quê? Porque ele está de novo em sintonia com o operacional do mercado. E como que sabe que é a hora que o mercado já não está mais em sintonia junto com o algoritmo e a hora de recalibrar? Chega de tentar adivinhar o mercado. Deixe esse trabalho para os algoritmos e as máquinas. Com uma estratégia de day trade baseada nessa tecnologia, você vai poder operar no mercado sem precisar ficar estudando gráficos, procurando indicadores novos e se atualizando em notícias. E o Copy Invest oferecido pela Linchen Research é a alternativa para isso. Contratando o Copy Invest, você vai contar com toda a simplicidade dessa modalidade de investimento e ainda ter toda a gestão profissional do Newton. Sem enrolação. Vamos te mostrar agora as condições de contratação. Na página da nossa loja, se você quiser, pode acompanhar comigo aí no seu computador a partir do link que está na descrição. Você vai se deparar com 3 possibilidades de contratação. Uma delas é o plano mensal por R$ 400. E contamos com descontos de fidelidade caso você assine por mais tempo. No plano semestral, a mensalidade cai para R$ 320. E no plano anual, com ainda mais desconto, fica R$ 280. Mas como uma forma de recompensar quem está assistindo esse lançamento,
acompanhando toda a história do Newton e quer ter seus trades automatizados por inteligência artificial, vamos melhorar ainda mais essas condições de contratação. Estamos liberando 2 cupons para você utilizar. Anual 37 off, para ter acesso a 37% de desconto no plano anual, e mensal 10 off, que vai te dar 10% de desconto na modalidade mensal. Para ficar mais claro o desconto que estamos oferecendo, de R$ 280 mensais no plano anual, você vai pagar apenas R$ 252. Lembrando que você ainda tem 7 dias gratuitos de teste em qualquer contratação. E claro, cabe aqui lembrar que contratando o Copinvest você continua tendo autonomia nas suas operações. Você pode pausar e seguir a estratégia a hora que quiser e também definir o aporte financeiro. Caso tenha mais dúvidas, pode acessar nosso FAQ de Copinvest ou então entrar em contato com o nosso suporte através do chat em tempo real. Você encontra os links na descrição. E como que sabe que é a hora que o mercado já não está mais em sintonia junto com o algoritmo e a hora de recalibrar? Bom, isso é uma pergunta muito interessante e bem técnica também. A gente faz um teste histórico do algoritmo. Né? Tá. Quando ele foi criado, teve um teste histórico. Uhum. Então, nesse teste histórico, a gente viu qual é a média de ganhos dele, qual é a média de stops, qual é a média de dias positivos, qual é a média de dias negativos, qual é o drawdown dele. Sim, que aí vem a parte de vocês também. A parte de trading, né? Assim. Uhum. A parte de trading. E por isso que é importante, viu? Tem que ser um trader para desenvolver um algoritmo de trading. Algoritmo de trader, legal. Isso por quê? Porque existem basicamente 3 categorias de algoritmos. Falar assim, paradigmas, né? Algoritmo que a gente chama assim de 3 aprendizados, né? Aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. Então, quando as pessoas falam, inteligência artificial, acha que é uma coisa miraculosa, que o algoritmo faz tudo sozinho, aprende sozinho, e é um ser independente. Isso seria o algoritmo de aprendizado por reforço. O aprendizado não supervisionado. Você pega um algoritmo, dá um conjunto de dados, ele identifica padrões, e pode identificar padrões que não tem nada a ver. Aprendizado supervisionado, que é a nossa área, é o algoritmo que nós utilizamos, e que são os algoritmos mais indicados para o mercado financeiro. Por quê? No aprendizado supervisionado, você fala para o algoritmo, olha só, isso aqui é um relógio. Procura relógios aqui no banco de dados. No nosso caso, óbvio, a gente fala assim, olha só, isso aqui é um dia de alta. Sim. Procura dias de alta no banco de dados. Isso aqui é um dia de baixa. E procura o que precede um dia de alta. Quais são as condições que tem que ter no preço para gerar um dia de alta. E quais são as condições que antecedem um dia de baixa. Então, a gente dá essas 2 figuras para ele trabalhar. O que é uma alta e o que é uma baixa. Então, inclusive essa é a minha área de pesquisa, a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido, que é a ideia de feature engineering, engenharia de features. Então você passa informações para um algoritmo para ele prestar atenção naquelas informações. Vamos dar um exemplo. Gap de abertura. Um gap de abertura eu considero uma feature importante, é um parâmetro importante. Por que o gap é importante? Porque não é só um desenho no gráfico, o último preço foi aqui, e o primeiro preço do dia foi aqui ou foi aqui. Não é só isso. Se o gap, por exemplo, é de 2% de alta, é muito diferente para o PL, para o resultado financeiro dos fundos de investimento, dos grandes investidores e de quem está posicionado, um gap de 2% de alta versus um gap de 5% de baixa. De fato, o capital das pessoas, o capital das instituições é alterado pelo gap de abertura. Se o teu capital é alterado pelo gap de abertura, seja positivo ou negativo, ou muito positivo, isso gera, por parte dessas instituições, dos bancos, dos grandes players, gera resposta diferente. Gera comportamentos diferentes. Não é só uma informação, é uma informação de algo que mudou significativamente. Teu capital, o teu resultado financeiro mudou significativamente do fechamento de ontem para a abertura de hoje. De um momento para outro, assim. Então, gap é algo que é importante, porque o mercado responde ao gap. E quanto mais extremo for o gap, a bolsa fecha. Se um gap for de 10%, a bolsa entra no limite de baixa e fecha. Então, assim, observa como é uma informação importante. Então, essa é uma informação importante que eu acho importante o algoritmo levar em consideração quando ele for analisar o preço do ativo. Esse foi um dos padrões que, por exemplo, vocês falaram para ele, tome cuidado. Presta atenção nesse tipo de informação. Legal. E aí tem uma série de padrões que nós mapeamos, e aí chama de features, né? Ou seja, parâmetros para ele analisar.
E com base nessas features e a estrutura computacional dele, ele conseguiu aprender a negociar com o índice. Ai, que legal. Realmente só um trader para conseguir treinar um algoritmo. Mas observa, isso é característica dos algoritmos de aprendizado supervisionado. Tem que ter alguém supervisionando o algoritmo. Tem que ter alguém, um especialista da área, dizendo para o algoritmo, olha só, presta atenção nisso, não dá atenção para aquilo. Quer ver como isso é muito intuitivo? Se a gente fosse desenvolver um algoritmo para diagnóstico de uma doença, não faria sentido ter um médico especialista naquela doença? Com certeza. Para nos ajudar? Por quê? E por que é isso? Porque os dados têm muito ruído. Os dados da bolsa têm muito ruído, os dados da medicina têm muito ruído. E se for deixar o algoritmo sozinho com os dados, ele vai ter um aprendizado fraco. Por quê? Porque tem muito ruído, tem muita desinformação. Tem muita coisa que não importa. Vou dar um exemplo. Para diagnosticar uma doença, não importa realmente se a pessoa foi para o hospital de Uber, de bicicleta, a pé, de helicóptero, porque é milionário, de carro com chofer, não importa. Agora, temperatura importa, batimento cardíaco importa, né? Pressão cardíaca importa, sei lá, manchas no rosto, manchas na pele, pH do sangue, são coisas que importam. Então, existem informações do paciente que importam e existem informações que não importam, né? Por exemplo, idade importa. Se torce pro Flamengo, pro Grêmio, pro Inter, pro Botafogo, não importa. Então, como é que a gente sabe o que importa e o que não importa? Tem um médico dizendo, isso aqui é o mais relevante para diagnosticar essa doença. Então, para trading, tinha que ter um trader dizendo para o algoritmo, isso aqui é o mais importante, é o mais relevante para aprender a negociar com esse ativo. A terceira categoria de algoritmos, que eu lembro que eu falei, aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado, que é o nosso caso, e aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço é o que as pessoas têm de ideia de inteligência artificial, né, no imaginário. É algo que aprende sozinho, e se deixar o algoritmo, ele sai aprendendo sozinho, e é uma coisa miraculosa. Por exemplo, eu estudei no mestrado, a gente viu os algoritmos que pousam os foguetes do Elon Musk, por exemplo. Né? Algoritmo que estaciona carro sozinho, ele aprende a estacionar um carro perfeitamente. Mas qual a característica desses algoritmos de aprendizado não supervisionado? Aliás, aprendizado por reforço. Eles precisam de um ambiente, aí vem um aspecto técnico, de um ambiente determinístico. O que é um ambiente determinístico, Vitória? Vamos aprender, botar um algoritmo para aprender a estacionar um carro. Então tá aqui o carro, tá aqui a vaga. Né? Então, assim, ele vai fazer uma série de mudanças de ângulo, vai entrar, vai sair, não deu certo, vai entrar. Em algum momento ele vai aprender a estacionar. Mas ao aprender a estacionar, a vaga não muda de tamanho, o carro não muda de tamanho, o carro não muda de largura, a vaga não muda de profundidade, nada muda, tá tudo fixo. Isso é um ambiente determinístico, as regras são fixas. Só que o mercado não é determinístico. Nem um pouco. Um grande autor que foi 2 vezes considerado o melhor gestor de fundos do mundo, chama Victor Niederhofer. Procurem depois aí. Ele escreveu 2 livros fantásticos, The Education of a Speculator e Practical Speculation. Ele fala, é como se o mercado fosse um jogo de xadrez, que 2 pessoas estão jogando xadrez, só que tem pessoas de fora do tabuleiro, uma reordenando as peças aleatoriamente e outra mudando as regras. Entendeu? Então, assim, o mercado não é um ambiente determinístico. Eu tenho um livro lançado, chama Lucrando com os Tubarões, nasci em 2011. Na verdade, é um livro que eu queria ter lido quando eu comecei na Bolsa. Sabe aquela coisa, legal. tipo assim, é o que eu queria ter... Eu queria que quando eu comecei na Bolsa, em 2005, que eu me dissesse, vem cá, tu vai negociar ações, né? Ok, então, senta aí que eu vou te contar umas histórias. Entendeu? Então, por exemplo, em 2008, novembro de 2008, se eu bem me recordo, Petrobras teve o melhor resultado histórico no trimestre, etc. Assim, tipo, é uma notícia maravilhosa. Né? Nunca ganhou tanto dinheiro Petrobras na vida como em novembro de 2008. No dia que foi lançado essa notícia, uma notícia positiva, o preço da ação caiu 12%. 12% caiu o preço da ação no dia da melhor notícia do resultado da empresa. Por quê? Porque Credit Suisse e Morgan Stanley estavam vendendo o dia inteiro. E aí o pessoal foi lá comprar a Petrobras, porque saiu uma notícia positiva, compraram, o preço caiu, 2, 3 dias depois eles venderam, e se tu olhar no histórico de negociações, 2, 3 dias depois, Morgan Stanley e Credit Suisse recompraram suas posições. Eles operaram na venda no dia de uma notícia positiva. Então isso é um ambiente não determinístico. Porque na vida, né, numa coisa determinística, se a notícia é positiva, o resultado deveria ser positivo. O mercado contraria essas regras. O mercado
tem um alto grau de ruído, de aleatoriedade, às vezes de manipulação, enfim. Então, um algoritmo que aprende tudo sozinho, que é o aprendizado por reforço, que aprende a estacionar um carro, aprende a pousar um foguete, não funciona no mercado. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa e teve um colega nosso, que inclusive, infelizmente, ele faleceu na época do Covid. Ele estava terminando o doutorado dele em ciência da computação e ele pegou o algoritmo mais porrada, mais impressionante, né, de deep learning, aprendizado profundo, escambau, quer dizer, imagina o algoritmo mais inteligente de todos, que aprende sozinho, aprendizado por reforço. E pegou toda a biblioteca de análise técnica, que na linguagem Python tem lá, chama TALib. Tem todos os indicadores técnicos nessa biblioteca. Legal. Então esse colega pegou o algoritmo mais impressionante de aprendizado profundo, de aprendizado por reforço, deep learning, e pegou toda a biblioteca de análise técnica da linguagem Python, ou seja, todos os indicadores técnicos, falou, vou juntar as duas coisas. E o resultado foi que não deu resultado. Por quê? Porque os dados de bolsa, e mesmo os dados já filtrados, vamos dizer assim, por um indicador técnico, ainda contém muito ruído. Então, um algoritmo não aprenderia sozinho a negociar no mercado. Tem, de fato, que ter um trader orientando o aprendizado dele. Então, por isso, nós trabalhamos com algoritmos de aprendizado supervisionado. Sim, a inteligência artificial unida à experiência do trader. A experiência do trader, exatamente, junto ao humano, digamos assim, faz aí a combinação perfeita. E aí aquela frase que a gente falou no Reels aí, que a inteligência artificial não vai substituir os humanos. Uhum. Mas os humanos que usam inteligência artificial vão substituir os outros humanos. Com certeza. Nesse sentido. A tecnologia tá aí para ajudar, né? Sim. E falando em tecnologia, pessoal que tá nos assistindo e chegou agora, é uma super aula aí, né, do Newton. Se você chegou agora, a live vai ficar gravada, então eu sugiro vocês voltarem, porque vocês vão aprender bastante. Eu, com certeza, aprendi muito. E também, avisando o pessoal que tá chegando agora, que na descrição tem o link para vocês adquirirem o copy do Newton, que hoje é a live de lançamento. Então aí vocês têm 7 dias gratuitos para testar, e eu tenho certeza que depois de testar esses 7 dias e com a aula aqui do Newton, vocês vão ter confiança e vão ter a certeza de continuar aí com o copy. Lembrando, pessoal, que quem não conhece o copy, ele é uma nova modalidade aqui, né, de operações. Então o Newton tem lá a conta-mãe dele, que a gente chama de conta-mãe, faz as operações, que na verdade é ali, né, o algoritmo, né, que faz as operações, e essas operações, elas são replicadas nas contas de vocês. Então, a conta que você contratou o copy vai ter ali a operação replicada da conta-mãe do Newton. E vocês podem também conferir pelo celular e ativar pelo celular, então não precisa estar em casa ou com o computador aberto. Newton, o que levou vocês aí, né, a trazerem então para o copy, assim? Para que perfil de trader vocês acham que é esse copy de algoritmos? Que é, na verdade, uma super novidade aqui, né? Ninguém nunca tinha feito algo assim antes. Bom, essa pergunta é interessante porque a gente tem que diferenciar um pouco o trader do investidor, né? Uhum. Então, quando eu fui para o mestrado em ciência da computação e comecei a aprender, então, a utilizar algoritmos aí com esse meu colega, nós criamos esse nosso produto. A ideia era criar um produto que conseguisse trazer resultado. Isso atende tanto o trader como o investidor. Mas eu já posso te dizer que o trader vai ter um pouquinho mais de dificuldade de utilizar do que o investidor. Eu imagino. Por quê? Porque o trader quer acompanhar as operações. Sim. Tá, então já vou deixar uma dica para vocês. Tentem não acompanhar as operações. Eu vou explicar por quê. Porque o algoritmo ele aprende padrões não lineares. Isso é uma característica desse tipo de algoritmo, né? Aprender padrões não lineares. O que significa padrões não lineares? Padrões que, se a gente olhar o gráfico, eu abro o Profit e vou olhar o gráfico do índice futuro. Uhum. Fico lá analisando, etc. Eu não vou enxergar esses padrões. Lembra que eu falei de features, que eu falei do gap, eu falei da questão dos parâmetros que a gente passa para o algoritmo trabalhar? Uhum. Aí entra um pouco no aspecto técnico mesmo de ciência da computação, da modelagem de algoritmos. Cada feature é como se fosse uma dimensão num hiperplano. Então, sei lá, tem 20 e poucas features, é como se fosse 20 e poucas dimensões diferentes. Uhum. O algoritmo consegue mapear relações matemáticas entre essas dimensões por caminhos que a gente não imagina. Então, vou dar um exemplo besta aqui, tá? Uhum. Bem, sei lá, só pra tentar... Imagina que o algoritmo fala assim, bom, olha só, vamos comprar agora, porque subiu X pontos a partir da abertura, mas ontem caiu, e segunda-feira passada foi de alta, sendo que na outra sexta foi de baixa,
Ele começa a fazer mapeamento de relações que a gente, olhando para o gráfico, não teria essa intuição, entendeu? Então, a gente chama isso de padrões ocultos. Padrões que um trader, por mais experiente, pode ser professor de análise técnica, pode ser, enfim, vai olhar o gráfico e não vai enxergar esses padrões. Mas eles existem e eles funcionam. E aí vem o aspecto difícil que eu falei que o trader vai sofrer um pouco. O trader vai sofrer um pouquinho. Se acompanhar as operações, vai sofrer. Por quê? Imagina só, quando eu lancei ele em 2021, começou a negociar, e até hoje, por exemplo, inclusive hoje, isso aconteceu, de fazer operações que eu, como trader, não faria. Vou dar um exemplo. O mercado subiu 1.500 pontos e ele vai lá e compra. No topo. Tipo assim, no topo absoluto. É contra-intuitivo do mundo. Eu jamais faria isso. Não, eu jamais faria isso. Eu lembro a primeira vez que... É engraçado, tem momentos que marcam a gente, né? Eu lembro quando ele fez essa primeira vez, eu falei, pronto, ferrou, olha lá, comprou o topo. Já tá errando. A partir de agora vai cair o dia todo, ele vai perder tudo, etc. E o alvo dele era tipo 700 pontos pra cima. Na minha cabeça, nem... Não vai ir. Não vai, entendeu? Comprou depois de 1.500 pontos de alta. E o alvo é 700 pontos, não vai ir. E ele foi lá e pegou o alvo. Então, são trades que eu jamais faria como trader. Mas eu jamais tive o resultado que o algoritmo teve. Então, quem está certo, quem está errado nesse aspecto? Ele faz operações que são, às vezes... Tipo, todos os indicadores técnicos estão dizendo outra coisa. Estão dizendo para comprar, ele vai lá e vende, por exemplo. Ou todas as teorias de análise técnica estão dizendo para vender, ele vai lá e compra. Tem coisas assim. Hoje, por exemplo, ele estava lá negociando, vendeu, fechou as operações, pegou 1.400 pontos no meio do dia. Eu, como trader, eu olharia e dizia assim, tá bom, fecha agora, vamos botar esse dinheiro no bolso, encerrou, né? Depois de fechar as operações, ele foi lá e abriu mais operações. Na venda, na mínima do dia. Resultado. E ganhou mais 1.000 pontos. Então, coisas que eu não faria e que boa parte dos traders não fariam. Então, o trader que acompanhar as operações na tela do Profit, eu sugiro não acompanhar. Deixa o algoritmo trabalhar. E por isso que esse trabalho de vocês aqui de lançamento, de a gente estar transmitindo conteúdo, tirando dúvidas, é muito importante. Porque a pessoa que contrata um serviço de negociação automatizada, e o Copy é um serviço de negociação automatizada, tem que ter confiança naquilo que está contratando. Porque a gente vai ter stops, a gente vai ter drawdown, a gente vai ter períodos de perda. Se a pessoa não tiver confiança no porquê que aquilo está negociando, na teoria por trás daquilo, na lógica, né, no racional, por que essa estratégia faz esse tipo de negociações. Se a pessoa não tiver confiança na estratégia, no motivo lógico da estratégia, é muito difícil ela ter confiança no momento que o algoritmo começa a perder, ou que qualquer estratégia automatizada começa a perder, por exemplo. Então, um aspecto muito importante é o educacional, trazer para as pessoas a informação do que realmente é inteligência artificial, machine learning, como é que o algoritmo funciona, para que essa convicção que eu tenho, porque eu desenvolvi, só que eu passei anos desenvolvendo, então, e mais 3 anos vendo ele trabalhar, então eu tenho essa convicção. Mas quem está contratando ali não sabe disso, não teve a mesma experiência, não tem a mesma convicção. Então a gente tem que passar muita informação, tem que estar com o canal aberto para falar com os traders, com os clientes da Copy o tempo inteiro, para poder passar para eles, olha, esse é o operacional mesmo, fica tranquilo, ontem perdeu, mas hoje ganhou. A gente tem, por exemplo, uma taxa de acerto de 70% mensal, ou seja, a cada 10 meses a gente ganha 7, perde 3. Isso muito alto. No histórico de 3 anos. Então o Ibovespa nesse período está aí quase no 0-0 e a gente acumulou 50 mil pontos. Então, essa convicção eu tenho porque eu desenvolvi e eu vi ele trabalhando e funciona. E todas as recalibragens pelas quais ele passou, depois ele volta como se tivesse saído da fábrica. Ele sai assim, chutando a bola para cima, fazendo gol. Ele sai ganhando muito porque ele volta a estar alinhado com o mercado. Então é um produto que já está maturado, já está desenvolvido, já está validado. E isso é uma característica muito importante. Mas como o público que está contratando não conhece, é importante se informar, pegar informações. Esse educacional é importante. E a gente está com a porta aberta sempre para atender as pessoas e conversar. Todos os dias eu converso com alguém, explico alguma coisa. Clientes mesmo procuram para tirar dúvidas, eu explico o que está acontecendo, como é que funciona. Mas no final do mês a gente vê o resultado. Com certeza. E avisando o pessoal aí que vocês têm um período gratuito para testar. Então vocês podem clicar no link da descrição, ali vai cair na página, tem um período gratuito. Que vocês podem,
contato aí com o copy enquanto vocês estão se aprofundando um pouco mais para conhecer esse universo. E um ponto muito interessante que eu achei que tu trouxeste do algoritmo é que quando o índice teve um desempenho ruim ali, negativo, ou ficava com pouca volatilidade, lateral, o algoritmo performou muito bem. E eu acho que isso é um ponto super positivo. E também que nos 3 anos, né, tu comentaste, eu achei que foi muito impactante. Ele fez um resultado, assim, excepcional de que 14 anos atrás você não tinha conseguido sendo trader e operando com robô, assim, com algoritmo em 3 anos. Eu achei isso fantástico. Mas também mas isso tem um porquê, né? Um aspecto claro é o fato de o algoritmo ser muito inteligente. Uhum. E tem, quando eu digo o algoritmo, é o produto. Sim. Mas ele é composto de 5 algoritmos de machine learning. Ele é composto por uma rede neural, por um QDA, que é um algoritmo probabilístico derivado do teorema de Bayes, é composto por um SVM. No meu site tem lá um paper que eu fiz um paper sobre o SVM, Support Vector Machine, utilizando para trading. Ele é composto de um naive Bayes, que é outro algoritmo probabilístico, e uma regressão logística. Então são 5 algoritmos, é como se fossem 5 cérebros trabalhando em conjunto para gerar as operações. Então, sim, ele é bastante complexo. Mas também pelo aspecto de ser bidirecional. Ele opera na compra, buscando um alvo de lucro com um movimento de alta do preço, mas ele também opera na venda, buscando um alvo de lucro com um movimento de queda do preço. Então, nos cenários de queda do Ibovespa, é muito comum o algoritmo estar vendido. Hoje, por exemplo, foi um dia que ele operou vendido e lucrou com a venda. Isso torna ele mais robusto e consegue extrair valor do mercado em momentos ruins do Ibovespa. Porque momentos ruins do Ibovespa são momentos de queda, né, para os investidores. Como ele opera na venda também, então ele aproveita esses momentos e aí a performance dele está descorrelacionada com o Ibovespa. Isso é importante. O que significa isso? Significa que não importa se o Ibovespa está subindo, está lateral ou está caindo. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer, não importando o movimento do preço. E vai tentar buscar oportunidade em qualquer cenário. Então ele a performance dele é descorrelacionada com o Ibovespa. Não precisa estar subindo o Ibovespa para ele dar lucro. E não importa estar caindo o Ibovespa para ele dar lucro. Com certeza, que nem você comentou, vão ter momentos de mercado, porque o mercado é feito de ciclos, de momentos diferentes e adversos. E eu acho que esse é o diferencial, assim, do algoritmo, que é ele conseguir moldar essas características diferentes. E claro que não seria possível também sem ter alguém, né, ali para recalibrar, que nem tu trouxeste de conteúdo. Queria já encaminhar aqui pro final da nossa live, então, te agradecer aqui mais uma vez por ter aceitado o convite de vir até aqui, né, bater esse bate-papo presencialmente. A gente tá aqui na sede da Nelogica com o Newton. E avisar pro pessoal de casa aí que vocês podem acessar pelo link da descrição ali, o copy, e também deixar as dúvidas nos comentários aí, que o pessoal do suporte vai atender vocês. E também ali na descrição vai ter os contatos do Newton, caso vocês queiram aí ver um pouco mais sobre o trabalho dele e estudar um pouquinho mais também. Newton, vou te passar a bola aí, então, para os agradecimentos finais, considerações finais, pessoal que ainda está nos assistindo. Eu gostaria muito de agradecer meus 2 professores orientadores no mestrado, o professor Adriano Pereira, da UFMG, e a professora Renata Galante, da URGS. Sem eles, eu não teria aprendido o que eu aprendi, não teria conhecido meu parceiro, Felipe, que me ajudou a desenvolver o algoritmo, não teria tido essa trajetória. Então, um papel importante das nossas universidades em trazer o conhecimento. Imagina, eu era do mercado financeiro e caí de paraquedas no mestrado em ciência da computação e tive todo o suporte deles nessa trajetória. Então, meu agradecimento certamente é para eles. Agradecer meu sócio também, Eduardo Pousada, da Rosa, que sempre acreditou no nosso trabalho e é um entusiasta do mercado financeiro. E sem ele também a gente não teria conseguido desenvolver nada disso. E as pessoas que me ajudaram de um modo geral. Acho que todo mundo que consegue desenvolver algo diferente, inovador, nunca fez sozinho. Sempre teve muita gente que apoiou, que deu apoio nem que seja com a palavra de entusiasmo, ou com conhecimento, com alguma dica, com alguma coisa. E agradecer também a Nelogica, porque o papel da Nelogica no mercado financeiro é impressionante, né? Eu era um grandíssimo usuário do Profit, hoje eu tenho a honra de poder veicular meu algoritmo através do Profit. E a Nelogica, o mercado brasileiro sem a Nelogica seria totalmente diferente e estaria muito menos desenvolvido. Então, parabéns também para a Nelogica, para o Max, para o Fabiano, para o pessoal todo que está aí trabalhando diariamente para fazer esse sucesso que é o Profit dessa plataforma. Ai, bacana os reconhecimentos aí. Fico feliz. Professores também acho muito bacana. Sim. Você ressaltar. E pessoal, lembrando mais uma vez que na descrição tem o link para vocês conferirem aí mais informações sobre o copy, testarem aí por 7 dias gratuitos. Agradecer a participação de todos aí que tiveram conosco nessa live.
Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!